Fala pessoal, sejam bem-vindos à parte 2 do podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo da semana 15 da NFL. Falarei sobre o Sunday Night Football, classificação após a rodada, cenário dos playoffs, ordem do draft. Tem uma grande hot take, uma opinião que talvez seja polêmica sobre a NFL, que eu dei um spoiler no Twitter, que era muito quente pro Twitter, e eu ia trazer aqui pro podcast. E no final vamos fazer também um mini preview da semana 16, então os assuntos de costume aqui na parte 2. Se você não escutou a parte 1, pare agora, vai lá, escuta a parte 1 e volta depois. Não deixe de se tornar apoiador. Se você gosta de escutar esse programa na segunda-feira de manhã, a gente precisa aumentar o número de apoiadores, senão eu não sei se ele volta para a próxima temporada. Então se você curte meu trabalho, se torne apoiador, você tem acesso a um episódio exclusivo para apoiadores lá no site caradosesportes.com.br. Tem um episódio também sobre NBA toda semana que é exclusivo para apoiadores. Tem meus textos também lá no site caradosesportes.com.br, R$14,90 por mês. Tem desconto assinando o plano de 1 ano. Você pode pagar pelo Pix também, muito simples, fácil e seguro. Você escuta os programas no site, você pode escutar no celular, você escuta, dá play, bloqueia a tela, funciona como se fosse um player de áudio normal. Então, dados os recados, vamos para o programa. O Green Bay Packers venceu com tranquilidade o Seattle Seahawks 30-13, um jogo que a equipe começou muito bem, 2 touchdowns nos 2 primeiros drives, 2 drives metódicos e sem muito... Assim, eles avançaram do jeito que quiseram, né? Uma defesa do Seahawks que vinha jogando melhor, 4 vitórias consecutivas e em nenhuma delas a equipe havia cedido mais do que 21 pontos. E contra os Packers eles foram dominados, né? Em todos os aspectos, pelo chão. Não conseguiram chegar no Jordan Love. Eu lembro que teve um sack do Leonard Williams. Um tackle atrás da linha de scrimmage do Leonard Williams. E eu vi muito torcedor do Seahawks comemorando como se fosse Super Bowl, né? Porque foi a primeira vez que a linha defensiva do Seahawks apareceu no jogo. Mas os Packers dominaram. Pareciam que tinha ali uma motivação extra com a derrota dos Lions, né? Com a divisão voltando a se abrir. No segundo tempo, ali na metade do terceiro quarto, mais ou menos, o Dino Smith sofre uma lesão no joelho, entra o Sam Howell, e aí fica difícil, né? Eles até tiveram um drive para touchdown com o Sam Howell, né? Depois de um fumble do Justin Jacobs, do Josh Jacobs, ali com 12:53, aí a equipe recupera a bola no campo de ataque, consegue o touchdown, mas depois não consegue muito mais do que isso. Punch e interceptação e outro punch foram as campanhas depois desse touchdown. Vitória, como eu falei, tranquila dos Packers, enquanto os Seahawks agora estão numa situação complicada. Os Rams venceram a divisão, a gente vai falar a ordem da classificação logo em seguida na próxima parte, né? Mas esse status do Dino Smith vai ser vital, né? O técnico da equipe, Mike McDonald, falou que não parece haver dano estrutural no joelho, que é muito positivo, mas ainda assim, o Dino Smith, ele é um cara que... Ele é subestimado, o Dino Smith, né? Porque a gente viu como é que foi o ataque do Seahawks sem o Dino Smith em campo. Ele lida muito bem com uma linha ofensiva que não é das melhores. Ele tem um braço muito bom e entra o Sam Howell. Tudo bem, o quarterback, quando ele entra no meio do jogo, nunca é uma posição boa, né, pro cara ir bem. Mas ainda assim o Sam Howell é uma queda muito grande, né? O Dino Smith é um excelente quarterback. É um quarterback ali que tá provavelmente na metade ali, talvez metade de cima. Teria que parar e fazer a lista aqui dos quarterbacks, né? Mas ele tá ali, né? Ele é um quarterback de bom nível. As pessoas não pensam muito nisso porque ele foi um journeyman, né? Um cara que passou por muitos times antes disso e reserva e tal. Definitivamente não foi uma boa noite de domingo para Seattle.
enquanto foi uma muito positiva para Green Bay, né? Eles venceram o jogo controlando, sem muitos sustos, né? Além do fumble do Josh Jacobs. Christian Watson teve uma recepção absurda, né? No avanço de 36 jardas. Eu achei que o Jordan Love jogou bem. Fez um jogo limpo o Jordan Love, que era algo que ele estava precisando. Então, boa vitória pro Green Bay Packers. Não só pela vitória em si, mas pela forma como a equipe jogou, né? Porque o Seattle é o líder da divisão. É um time que vinha jogando bem, né? Não era um time qualquer. Vamos passar para a classificação após a rodada da semana 15. Lembrando que ainda tem 2 jogos, né? O Monday Night Football vai ser uma rodada dupla. Chicago Bears contra Minnesota Vikings. Atlanta Falcons contra Las Vegas Raiders. Na AFC nós temos os Bills com 11-3. AFC Leste, no caso. Dolphins 6-8. Dolphins não estão matematicamente eliminados, mas bem perto disso. New York Jets, esse sim, eliminado 4-10, Patriots 3-11. AFC Norte, você tem Steelers classificado aos playoffs, não garantiu a divisão ainda, né? Tem uma vitória a mais que o Baltimore Ravens, mas garantiu indo como vencedor da divisão ou como wild card. Ravens 9-5, Bengals 6-8, mesma coisa do Miami Dolphins. AFC Sul, os Texans garantiram a divisão, 9 vitórias, 5 derrotas, né? Após a derrota do Indianapolis Colts, que cai para 6-8 também, né? Aquela questão, matematicamente está vivo ainda. AFC Oeste, aliás, Jaguars 3-11, Titans 3-11 também, os 2 eliminados. AFC Oeste, Chiefs 13-1, classificado, divisão garantida. Broncos 9-5, assume a segunda colocação na divisão. Chargers 8-6, Raiders eliminados 2-11. AFC Leste, Eagles 12-2, classificados aos playoffs, não garantiram ainda a divisão. Commanders 9-5, Cowboys 6-8, Giants 2-12, Giants eliminados. NFC Norte, que tá uma corrida épica, né? Porque você tem Lions garantido nos playoffs, mas não a divisão. 12 vitórias, 2 derrotas. Vikings, 11 vitórias, 2 derrotas, vai jogar ainda. Se vencer, vai empatar com os Lions, vai ficar em desvantagem ainda no critério de desempate. E você tem um Packers ali, potencialmente 2 vitórias atrás dos dois, com 10 vitórias e 4 derrotas. Bears eliminados 4-9. NFC Sul, Tampa Bay Buccaneers 8-6. Falcons, que vai jogar contra os Raiders, então tem tudo para vencer e ficar uma vitória atrás do Tampa Bay Buccaneers. Eles têm 6 vitórias, 7 derrotas no momento. Saints 5-9. Matematicamente vivo ainda. Panthers 3-11. Na NFC Oeste tá todo mundo vivo ainda. Rams 8-6 é o novo líder da divisão. Seahawks 8-6. Cardinals 7-7. 49ers 6-8. Então é uma divisão que tá aberta ainda. E os times sonham com wild card ainda. Apesar de eu achar que o wild card pro Cardinals e pro 49ers vai ser bem difícil. A situação nos playoffs nesse momento, na AFC, a gente tem o seguinte. Chiefs com a seed número 1 nesse momento. Buffalo Bills com a seed número 2. Eles receberiam os Chargers, seed número 7, na primeira rodada dos playoffs. Steelers seed 3, eles receberiam Denver Broncos na primeira rodada dos playoffs, que é a seed 6. E no confronto seed 4 contra a seed 5, o Houston Texans receberia o Baltimore Ravens. Logo abaixo dos Chargers ali, a gente tem 3 times com 6 vitórias. Colts, Dolphins e Bengals. 2 vitórias aí e 3 jogos pela frente. Matematicamente é possível, mas na prática a gente sabe que não é provável. Na NFC a gente tem o Lions, líder da conferência, 12 vitórias, 2 derrotas. Empatado com o Philadelphia Eagles, leva vantagem no critério de desempate, que esse específico é o desempenho dos dois times em jogos da conferência. Os Lions estão 8-1 na conferência, Eagles 7-2. Eagles 7-2 receberia o Washington Commanders na primeira rodada dos playoffs. Bucks seed 3 receberia o Green Bay Packers. E o Los Angeles Rams seed 4 receberia o Minnesota Vikings. Logo abaixo do Commanders, Seahawks com 8 vitórias e 6 derrotas, né? Uma vitória abaixo
do Commanders, Cardinals 7-7, 2 vitórias abaixo. Falcons, 49ers e Cowboys, cada um deles tem 6 vitórias. Falcons podem chegar a 7 vitórias, né? Então, os playoffs na NFC bem mais abertos que na AFC. Ordem do draft, nesse momento os Giants têm a primeira escolha geral, porque eles têm um aproveitamento pior do que o dos Raiders, que ainda vai jogar. Se os Raiders perderem para os Falcons, eles reassumem a primeira escolha geral. E aí com a terceira escolha aparece o New England Patriots, quarta escolha Jacksonville Jaguars, quinta escolha Carolina Panthers, sexta escolha Tennessee Titans, sétima escolha Cleveland Browns, oitava escolha New York Jets, aí vem o Chicago Bears, que ainda não jogou, né? Então eles podem... Se eles perdem o jogo, eles assumem a oitava escolha, aí você tem New Orleans Saints e tal, e aí em diante. Então essa é a ordem, pelo menos ali no topo do draft nesse momento. Vamos falar sobre as lesões que aconteceram nesse domingo da semana 15. Infelizmente foi uma carnificina essa rodada, né? Começando pela maior estrela da NFL, Patrick Mahomes. Ele sofreu uma lesão no tornozelo. Os exames mostraram que ele não quebrou nada, mas ele vai ser avaliado aí semana após semana. Então é um cara que é dúvida para o próximo jogo contra o Houston Texans. A gente lembra que no passado ele já teve a temida high ankle sprain, né? Que é aquela torção um pouco mais grave. Ele consegue jogar, mas limita, ainda mais agora você pensando ele limitado, uma linha ofensiva bem questionável dos Chiefs, não é uma boa combinação. O Grant Dubose, wide receiver do Miami Dolphins, que eu falei na primeira parte, ele não teve nenhuma atualização ainda no momento dessa gravação. Ele passou a noite no hospital, está em Houston ainda. O Mike McDaniel falou que o feedback foi positivo e que ele está em estado estável. O running back Nick Chubb, do Cleveland Browns, quebrou o pé, fora da temporada, ao que tudo indica. E uma pena, né? Aquele que já voltou de lesão que ele sofreu na temporada passada. O Detroit Lions continua sendo dizimado por lesões na defesa, né? Dessa vez perdeu mais 2 titulares. O cornerback Carlton Davis, que vinha sendo uma grande contratação, uma troca que a equipe fez, ele quebrou a mandíbula. E o defensive lineman, né? Defensive tackle Lynn McNeil, ele sofreu uma lesão no joelho. E há o medo que os dois estejam fora da temporada, né? E uma defesa que já perdeu Alex Anzalone, Malcolm Rodrigues, Aidan Hutchinson, obviamente, Marcus Davenport, para citar alguns. Então aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 titulares, né? Levando em consideração que o Alex Anzalone se machuca, aí entra o Malcolm Rodrigues, aí o Malcolm Rodrigues se machuca, né? Então a defesa dos Lions passou do ponto ali que você consegue esperar, ser razoável esperar que eles vão conseguir superar esses desfalques, né? E a gente tem visto nas últimas semanas como a defesa dos Lions, que vinha fazendo um ano muito bom, despencou de rendimento. E enquanto isso, a equipe tem Vikings e Eagles e Packers aparecendo no retrovisor, né? Eu acho que a NFC está muito mais aberta agora do que um mês atrás, porque os Lions estão tendo umas azar de lesão historicamente grande, né? É um grande problema mesmo para a equipe. O ataque é espetacular, mas eles vieram de um jogo que eles fizeram 42 pontos e perderam, né? Perderam a partida, né? Porque a defesa... Sim, não tem defesa que resista tanto desfalque, né? No Denver Broncos, o Patrick Surtain, cornerback, torceu o tornozelo. É outro que não tem fratura e nada. Então é para ficar analisando e ficar acompanhando o status dele ao longo da semana. Dino Smith, mesma coisa, mas no joelho. E nos Steelers, uma boa notícia é que o TJ Watt só torceu o tornozelo, né? Porque a forma como a lesão aconteceu, havia medo de ser, sei lá, um tendão de Aquiles, um ligamento cruzado anterior, mas não foi, ele virou o tornozelo
Então é outro que o status vai ser monitorado nos próximos dias, nas próximas semanas. Então são essas as principais lesões da semana 15, que me leva à minha hot take, que eu citei, né? Tem muito jogo na temporada da NFL. A gente reclama que passa rápido e tal, e a gente quer ver jogo o ano inteiro, sente falta. Mas claramente a temporada regular deveria terminar essa semana. 14 jogos é o suficiente. Eram 14 jogos até 1978, quando a liga aumenta para 16, e é uma questão financeira, obviamente. Eu não tô sendo aqui, tem que reduzir. Não vai reduzir, não é impossível, né? Mas 17 jogos é muita coisa. 16 já era. A gente chega nesse estágio da temporada e tá todo mundo arrebentado. 1/3 dos jogos não importa mais, são times ali já fora de condição de brigar por qualquer coisa, e time tancando e tudo mais, e eu sinceramente acho que essa semana deveria ser a última. Eu sinto que teve meio que, assim, encaixa com o que a gente vê, né? E o que eu acompanho em termos de números, né? O interesse de vocês, claro que tem muito a ver com Natal, Ano Novo e tal, mas o interesse cai também nessa época do ano. Mas, cara, a gente vai aumentar para 18 jogos em breve, né? É muito jogo, não tem corpo de atleta que aguente, e por isso tá todo mundo arrebentado. A temporada regular é muito longa, não deveria ser tão longa quanto é, mas é que gera muito dinheiro, né? Então, e gera muito dinheiro para os jogadores também, né? Nenhum jogador vai querer receber menos para poder jogar menos, né? Mas essa é a minha opinião. Eu acho que a temporada regular da NFL é mais longa do que deveria. Vamos passar para a semana 16, né? Semana 16 agora que começam os jogos no sábado, né? Acabou a temporada no futebol americano universitário, então a gente vai ter na semana 16 2 jogos no sábado. A gente tem alguns jogos que podem acontecer no sábado também, ainda tem alguns jogos a serem definidos, os dias e os horários, dependendo de como tiver a classificação na semana 17, e na semana 18 é aquela semana com os jogos vão ser definidos, horários de acordo com a disputa e tal, para todo mundo que estiver brigando jogar no mesmo horário. Mas nessa semana 16 a gente tem um Thursday Night Football muito interessante entre Denver Broncos e Los Angeles Chargers. Um confronto importantíssimo dentro da AFC Oeste. No sábado a gente tem Houston Texans contra os Chiefs em Kansas City, possivelmente sem o Patrick Mahomes. E de noite a gente tem Steelers... De noite não, 6h30, né? O Texans e Chiefs é 3 horas. Steelers e Ravens, 6h30, né? Um baita jogo, um clássico que o Ravens precisa muito, Steelers precisam muito e vai definir, não matematicamente, mas vai encaminhar a AFC Norte. No domingo a gente tem Giants e Falcons em Atlanta, sempre o segundo time é o time da casa, tá? Patriots e Bills, Lions e Bears, Browns e Bengals, Titans e Colts, Rams e Jets, Eagles e Commanders, outro jogo importantíssimo, que o Eagles pode vencer a divisão de vez derrotando o Commanders. Cardinals e Panthers, Vikings e Seahawks, Jaguars e Raiders, 49ers e Dolphins, Bucks e Cowboys. E no Monday Night Football, Saints e Green Bay Packers. Esses são os jogos da semana 16. Um grande abraço a todos. O podcast Cara dos Esportes volta na quarta-feira com um episódio exclusivo para apoiadores. Se torne apoiador, link tá na descrição. Um grande abraço, tchau.